Aumento para quem ganha acima do mínimo. O que essa disparada do Lula, essa vitória do Lula tem a ver com o aumento para quem ganha acima do salário mínimo? Você está vendo, você está acompanhando o que está acontecendo no Brasil? Você está acompanhando o que está acontecendo agora? Saiu o índice, né? Eu já vou falar, o índice para quem ganha acima do mínimo, e também essa vitória parcial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disparou na pesquisa, há uma diferença imensa contra Flávio Bolsonaro. Eu queria trazer isso para você. Ó, o pessoal está chegando aqui agora. Uma boa tarde a vocês. Estamos ao vivo para todo o Brasil. O YouTube está demorando um pouquinho para entregar a nossa live, mas rapidinho. Na verdade é rápido, né? A nossa live está entrando aqui agora. Estamos entrando no ar agora. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Vamos lá, gente. Chega dando o seu like, que eu já vou começar esse vídeo, já vou começar essa live falando. Novidade, né, sobre essa questão aí. O Lula disparou nas pesquisas, e eu vou compartilhar com vocês. E também quero calcular, né, o aumento aí para quem ganha acima do salário mínimo. Vamos chegando aí, chega dando seu like. Vamos lá, gente. Eu quero colocar aqui, primeiro, Lula disparou nas pesquisas, e muita gente aí que é da direita, né? Eu sou mais da direita, eu não voto no PT, fico assim meio desconfiado, mas eu quero compartilhar com vocês. Vamos assistir junto aqui. Você acredita que nessas pesquisas ou não? A pesquisa, cara, nos últimos anos tem acertado bastante, hein? Vamos lá, vamos acompanhar comigo. E nesse ano tudo passa por eleições. E hoje a gente teve uma pesquisa fresquinha, chega a manteiga derrete, Genial Quest, que trouxe o cenário um pouco mais específico das eleições desse ano. Mais do que isso, trouxe também o abalo na imagem de Flávio Bolsonaro, desde a vinculação dele com Daniel Vorcaro. O cenário apontado em primeiro turno da Genial Quest apresenta a liderança do presidente Lula. Vamos aos números do primeiro turno, depois a gente mostra os do segundo turno e comenta quais são as mudanças. Lula aparece no primeiro turno, neste momento, com 39% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro na sequência com 29%. Renan Santos, do Missão, 3%. Ronaldo Caiado, do PSD, 3%. Na tela seguinte temos os demais candidatos. Aécio Neves, do PSDB, e Romeu Zema, com 2% cada, Augusto Cury, do Avante, com 1%, Joaquim Barbosa, do Democracia Cristã, com 1%. Temos também a Samara Martins, da Unidade Popular, com 1%. Já Cabo Daciolo, do Mobiliza, Edmilson Costa, do PCB, e Hertz Dias, do PSTU, aparecem com 0%, não pontuaram. Ero Bezerra, do PRTB, também não pontuou. 9% afirmaram que vão votar em branco, nulo ou não vão votar. E 10% estão indecisos. Tainá Falcão. A Quest também traçou cenários do segundo turno. A gente vai ver isso agora. Em abril, Flávio liderava com 42% contra 40% do Lula. Em maio, Flávio foi para 41% e Lula para 42%. Hoje o presidente está com 44% e o senador tem 38%. 14% disseram votar em branco, nulo ou não vão votar. 4% são os indecisos. O cenário de segundo turno entre Lula e Zema mostra que em abril o presidente tinha 43%, o ex-governador 36%. Em maio, Lula vai para 44%, Zema sobe um pouquinho mais para 37%. Lula tem agora 45%, Zema cai para 35%. 17% dizem que vão votar branco, nulo ou não vão votar e 3% são os indecisos. Numa eventual disputa de Lula com Caiado, o candidato do PSD, o presidente tinha 43% em abril contra 35% do Caiado. Em maio, Lula somava 44% contra os mesmos 35% do Caiado. Agora Lula sobe um pouco mais, vai para 45% das intenções de voto, mas o ex-governador também se mantém, com 35%. 16% dizem que vão votar em branco, nulo ou não vão votar. 4% estão indecisos. O último recorte mostra a disputa entre Lula e Renan Santos.
Lula registrava 44% em abril, Renan 24%. Em maio, o presidente vai para 45% e Renan vai para 28%. Na pesquisa de hoje, Lula tem 45%, Renan Santos 31%. 20% nesse cenário dizem que vão votar em branco, nulo ou não vão votar. 4% são os indecisos. Uribe. E a Quest também analisou o potencial de voto e rejeição dos possíveis candidatos à presidência da República. Esses dados, todos os analistas de política consideram o mais importante, porque isso mostra o potencial do candidato. Com possibilidade de voto, tem um potencial de crescimento. Com uma rejeição muito alta, tem um teto que dificilmente ele consegue ultrapassar. 45% dizem que conhecem e votariam em Lula. 2% não conhecem. Agora, a rejeição, 53% conhecem e não votariam. Na sequência, nós temos Flávio Bolsonaro, 39% conhece e votaria. 5% não conhece, 56% não votariam. A gente vê aqui que a rejeição de Flávio hoje é maior do que a rejeição de Lula. Isso é muito preocupante para o candidato do PL. Ele precisa diminuir essa rejeição para voltar a crescer nas pesquisas. Romeu Zema, 20% conhece e votaria, 51% não conhecem. Isso é ouro para Romeu Zema, porque se essa população não conhece ele, há a possibilidade de, conhecendo, votar nele. 29% rejeitam. Na sequência, Ronaldo Caiado, 20% conhecem, 48% não conhecem, 32% não votariam. Aécio Neves, 14% conhecem, 32% não conhecem, apesar dele ter sido candidato nas eleições de 2014, 54% não conhecem. Renan Santos, e aí também isso é muito importante para Renan Santos, porque 10% apenas conhecem e votariam. 70% do eleitorado não conhece Renan Santos. Então o potencial de crescimento é bem alto. 20% rejeitam. Joaquim Barbosa, 9% conhecem, 74% não conhecem, relator do Mensalão. A gente vê que tem muita gente que esquece. 17% não conhecem. E Cabo Daciolo, 7% conhecem, 65% não conhecem e 28% rejeitam. Na sequência, nós temos Augusto Cury, que é conhecido e tem potencial aí de voto de 6%. 78% dizem não conhecer o professor. 16% conhecem e não votariam nele. 3% conhecem e votariam em Samara Martins. 87% não a conhecem. 10% a conhecem e não votariam nela. 2% dizem conhecer Edmilson Costa e votariam nele. 89% não conhecem e 9% conhecem e não votariam nele. 1% conhece e votaria em Hertz Dias. 91% não conhecem e 8% conhecem e não votariam nele. E 1% afirmam que conhecem e votariam em Heró Bezerra. 89% não conhecem e 10% o conhecem e não votariam nele. A Clarice Oliveira está aqui para trazer uma análise abrangente sobre o assunto. Clarice, eu queria que você trouxesse dois aspectos, né? Primeiro, no Palácio do Planalto, há essa... Tá muita preocupação lá, agora no lado do Flávio, né? No lado do Lula, eles estão relaxando mais em relação às pesquisas, né? Então, o Lula está na frente. Isso influencia diretamente, né? A vida de aposentado, de pensionista, deixar o Lula confortável, né? E agora, gente, eu trazendo aí mais uma vez, né? Confirmando, esse mês ainda não virou o mês de maio ainda com os dados, né? Até então, a priori aí, a última medição do INPC, o aumento para quem ganha acima do salário mínimo é 4,10 mesmo. Ó, deixa eu ver aqui. Boa tarde, Felipe. Para mim, tanto faz a pesquisa, não votarei em ninguém. Muita gente aí, ó, não vou votar, não vai votar. Então, gente, Lula na frente, uma vitória para ele, né? Agora, o aumento para quem ganha acima do mínimo. Será que vai ter promessa agora de novo? Pelo que eu estou vendo, é mais fácil tirar do aposentado, né? É mais fácil tirar do pensionista. É mais fácil cortar daquele que trabalhou a vida toda. O Lula tá confortável, ele vai ganhar essa eleição de novo. Não, independente se com o meu voto ou não, ele vai ganhar. O que você acha? Ele está muito confortável. O povo esquece.
E o Flávio também deu mole agora também. Tudo farinha do mesmo saco. O povo está cansado. Eu precisava de uma renovação aí para trazer uma solução para vocês. Você que é aposentado, você que é pensionista, mais um ano de mais um governo Lula, mais 4 anos esquecido. Esquece. E agora? Será que Flávio também ia trazer alguma coisa de bom para aposentado, para pensionista? Sejam sinceros. Quem vocês acham melhor? Ou menos pior? Será que é assim que a gente vai votar? Ah, vou votar no Flávio porque é menos pior do que o Lula? Ah, muito do voto no Flávio é antipetismo, não é que o Flávio é bom. Muita gente vai votar no Flávio contra o Lula. Essa é a verdade. Ou eu estou errado? Essa é a verdade. Muita gente vai deixar, só vai votar no Flávio Bolsonaro para não votar no Lula. E nada muda. E continua a mesma coisa toda vez. Então é isso, pessoal. Um abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo. E acredite sempre que o melhor ainda está por vir. Só está começando. Tamo junto, hein? Tchau, tchau. Obrigado, meu amigo. Para quem não sabe ainda, né? Tá falando aqui, ó, com certeza, Flávio, com certeza, e você. Eu sou pré-candidato no estado do Rio de Janeiro, tá? A deputado estadual. Só para quem é do Rio de Janeiro ficar sabendo aí, beleza? Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo e acredite sempre que o melhor ainda está por vir e só está começando. Tchau, tchau.